Lucas 6, do 43 ao 45. Amém? Amém. Aleluia, Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Vamos estar lendo a árvore e seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. E o 45. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar glorificando ao Senhor. Aleluia, Deus. E eu pergunto mais uma vez à igreja, qual é o tema desta noite? Não reaja às afrontas. Muito bem, não reaja Às às afrontas. Mas por que nós lemos esse texto, né, sobre a árvore e os seus frutos? Porque o que tem a ver a árvore boa, a árvore má, com as afrontas? Nós vamos chegar lá, amém? Então, o texto ele diz que a árvore boa não tem como dar mau fruto, e vice-versa, a árvore má não tem como dar bom fruto. Ou seja, quando você aceita Jesus, quando você levanta a sua mão, quando você faz um compromisso com o Senhor, automaticamente você vai passar a viver uma vida pelo Espírito. E se você vai passar a viver uma vida pelo Espírito, uma vida espiritual com Deus, você logo terá que frutificar. Frutificar o quê? Automaticamente você terá que frutificar os frutos do Espírito. Se você anda com Deus, se você tem uma vida com Deus, você precisa adquirir os frutos do Espírito. E quais são esses frutos? Alguém aqui sabe me dizer? Então, nós temos os frutos do Espírito que está lá em Gálatas 5, acho 22 e 23. É isso? Gálatas 5, 22 e 23. E quais são esses frutos? Amor, alegria, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, paz e paciência. Isso aí. Vamos falar um pouquinho de cada fruto. Amém. Então, quando você vem para Jesus, você passa a ter uma vida espiritual com Deus. Você tem que desenvolver esses frutos. Porque eu e você, nós somos rodeados de testemunhas. Há pessoas que elas estão observando a mim e a você. Há pessoas que elas observam o nosso comportamento. Elas observam a mudança na nossa vida. Elas observam o tempo todo como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós reagimos diante das afrontas, diante dos problemas, diante das dificuldades. Então, quando o crente ele desenvolve o amor, logo ele vai amar a todos, sem exceção. Logo ele vai ser uma pessoa que ele vai amar os inimigos, que ele vai amar aquele que odeia ele, que ele vai amar aquele que quer fazer o mal. Se eu e você amamos o nosso próximo, independente de qualquer coisa, é o amor de Deus que está em nós. Mas quando eu e você só conseguimos amar aquele que nos ama, só que conseguimos gostar daquele que gosta de nós, só conseguimos fazer o bem a alguém que também já fez algo por nós, logo o amor de Deus ainda não está em nós. Porque é fruto do Espírito. Quando eu tenho uma vida com Deus, quando eu levanto a minha mão, faço um compromisso com Deus, eu passo a ter uma aliança, eu passo a frutificar os frutos do Espírito. É necessário e é indispensável e é, pode-se dizer, obrigatório.
Não há como você ser crente, não há como você ter uma vida com Deus se você não desenvolve os frutos do Espírito. Então logo você tem amor por aqueles que lhe odeiam, como está lá nos versículos antes, o 27, onde ele fala de amor aos inimigos. O próprio Jesus fala do amor aos inimigos. Amem aqueles que vos odeiam, façam bem aqueles que lhe maltratam. Ou seja, você não pode amar somente quem gosta de você, amar somente quem te ama. Isso é fácil, o ímpio também age desse jeito. O ímpio faz a mesma coisa. Então nós, como cristãos, logo devemos ser diferentes. Logo devemos desenvolver o fruto do amor. Depois vem o fruto da alegria. Por que o fruto da alegria? Porque o crente em Jesus, ele sabe que a tristeza ela não dura para sempre. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, mesmo que você esteja passando por afrontas, mas você consegue encontrar alegria em Jesus. Porque você sabe que Jesus é a sua alegria, o motivo da sua alegria. E nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, por mais que passemos por problemas, por dificuldades, por situações difíceis, nós vamos continuar encontrando alegria, porque nós temos a certeza de que a tristeza ela não vai durar o tempo todo. Amém? Amém. Temos também a paz, o fruto da paz, ou seja, o crente em Jesus, quando ele frutifica, quando ele está firme na rocha, quando ele está frutificando, desenvolvendo os frutos do Espírito, logo ele vai ter paz, logo ele vai ser uma pessoa de paz onde ele chegar. Quando ele se vê no meio de uma confusão, ele não vai colocar lenha na fogueira, ele vai tentar apagar, ele vai tentar apaziguar, ele vai ser um pacificador. No que depender dele, ele vai tentar fazer paz. Onde ele estiver, vai ter paz. Onde ele estiver, o ambiente fica leve. Aleluia, Deus. Temos também a bondade, não é isso? A bondade, como nós sabemos, a bondade de Deus, nós sabemos aquilo que Jesus passou por nós, por nos amar, né? A grande bondade do Senhor por nossas vidas. Logo nós vamos também ter prazer em fazer o bem para o outro. Logo nós vamos sentir prazer em fazer o bem também para as pessoas, em compartilhar a bondade de Jesus com outras pessoas. A paciência, e o tempo todo nós estamos aprendendo a exercitar. É um fruto do Espírito, porque na paciência você está mostrando para o Senhor que você aprendeu a confiar nele, você aprendeu a esperar no Senhor, porque você sabe que se ele lhe prometeu, ele garante. Se ele fez uma promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir. Então você não fica mais inquieto, você não fica mais angustiado, você não fica mais desesperado, porque as coisas ainda não aconteceram. Porque você sabe o Deus que você serve, você sabe que na hora certa, no tempo dele, tudo vai acontecer. Temos também o fruto da amabilidade, que é quando Deus ele trabalha em nós, nos ajudando a nos relacionar melhor com as pessoas. Claro que nós somos falhos, nós somos imperfeitos. Quando vivemos nesse mundo, vamos estar sempre falhando, vamos estar sempre deslizando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas logo nós reconhecemos que agimos errado. Logo nós conseguimos entender em Deus que estamos errados e pedimos perdão e procuramos nos corrigir. Então, com a amabilidade, Deus ele trabalha em nós nos relacionamentos. Nós aprendemos a nos relacionar melhor com as pessoas, a ser mais sensíveis, a entender quando o irmão não está bem, quando a irmã não está bem, quando alguém está precisando de ajuda. Nós deixamos de ser egoístas, nós deixamos de pensar somente em nós mesmos. Temos também o fruto da fidelidade. Quando você já adquiriu o fruto da fidelidade, você, por mais que você queira, você não consegue mais ser infiel. Porque quem tem o fruto da fidelidade, ele tem palavra, ele é fiel nas suas palavras, ele se ensina ou não. Quando você tem fidelidade, você dizima, você oferta, porque você quer ser fiel, tanto às pessoas como principalmente a Deus. Então você tem compromisso com a obra de Deus, você tem compromisso com os mandamentos do
Senhor, você se alegra em fazer tudo aquilo que vai demonstrar ao Senhor a sua fidelidade. E você vai também ser fiel com as pessoas. Glória a Deus. Temos também o fruto da mansidão. Glória a Deus. E o grande exemplo da mansidão nós temos e devemos seguir, que é Jesus, né? A palavra diz que Jesus era manso e humilde. Jesus, ele não se vingava de ninguém. Jesus, ele não desejava o mal a quem falava mal dele. Jesus, ele era manso. Ele era manso o tempo todo. Ele ensinava com amor. Ele se importava com aqueles que perseguiam ele. Ele ajudava aqueles que perseguiam ele. Então Jesus é o maior exemplo de mansidão que nós devemos nos espelhar. E tem o domínio próprio. O domínio próprio. Não tem como eu ser crente, não tem como eu ter uma vida com Jesus, uma vida no Espírito, se eu, por qualquer coisa, eu saio do salmo. Por qualquer coisa eu bato boca. Por qualquer coisa eu brigo. Eu faço uma zoada. Não tem como. Não tem como. Porque as pessoas elas vão observar como é que fulano é crente se fulano vira e mexe está batendo boca. Vira e mexe está discutindo. Vira e mexe está brigando com um com o outro. Como é que eu sou crente? Como é que você é crente? E você vai dizer, eu sou crente, mas a minha mão não é. Eu sou crente, mas o meu braço não é. Eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Eu sou crente, mas eu não... Aquele ditado, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela. E se você é crente, você tem que ter um comportamento diferente. Se você é crente, você tem que ter domínio próprio. Lá em Provérbios 29:11, vai dizer que o tolo, ele dá vazão à sua ira. Ou seja, o tolo, a Bíblia chama de tolo aquele que dá vazão à sua ira. Quem é que dá vazão à sua ira? É aquela pessoa que não se controla. É aquela pessoa que você diz isso aqui, ela já explode, ela quer voar em cima de você, ela quer discutir, ela quer até lhe bater, ela quer entrar mesmo em discussão, em bate-boca. Quer dizer, a Bíblia chama de tolo. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio, ele se domina, ou seja, ele se controla. Então, o que tem a ver os frutos com as afrontas? Tem a ver que se você tem os frutos, você vai suportar as afrontas e você não vai reagir às afrontas. Se você tem o fruto, se você tem domínio próprio, pode vir a afronta que vier, pode se levantar quem for, pode difamar você como for, podem lhe dizer o que for, podem falar o que for de você, você vai se manter calmo, você vai se manter tranquilo, porque você sabe o Deus que você serve, você sabe o Deus que está do seu lado, você sabe o Deus que você serve. Então você sabe que o Deus que você serve é que vai entrar em providência na sua vida. Você sabe que o Deus que você serve é que vai lhe justificar, é que vai fazer justiça por você. E não precisa você levantar sua mão, não precisa você abrir a sua boca, não precisa você querer resolver nada na força do seu braço, não precisa você querer tomar suas atitudes, porque é Deus quem vai agir por você. É Deus quem vai fazer justiça. É Deus quem vai entrar e vai te justificar. Então não se importe porque fulano, ciclano está falando mal de você, porque fulano e ciclano se levantou contra você. Não se importe. Não se importe, porque o Deus que você serve, ele vê tudo. E dele ninguém escapa. Agora, quando você tenta fazer justiça com suas próprias mãos, aí Deus não vai fazer nada. Deus vai ficar na dele também. Nós vamos ver, Aleluia! mais uma vez, eu vou falar sobre a história de Ana. Ana, como todos nós sabemos, ela era afrontada por Penina o tempo todo. Ana, ela, mais do que Ana, eu imagino a vida de Ana. Eu imagino a vida de Ana convivendo com Penina dentro da mesma casa. Penina ali gerando filhos. Eu creio que todo ano era um filho, todo ano era um filho. E Ana, não podia gerar filhos. E eu imagino a angústia de Ana. Eu imagino como ela vivia triste, como ela vivia pelos cantos, como ela vivia depressiva. Eu creio que Ana, antes dela se posicionar
mulher depressiva, ela era uma mulher triste, ou seja, ela reagia às afrontas de Penina com tristeza. Ela reagia às afrontas de Penina sofrendo. Ela reagia às afrontas de Penina pelos cantos. Ela reagia às afrontas de Penina e não tomava uma atitude. Então ela ficava ali assistindo Penina gerando, e Penina afrontando, e Penina provocando. E Ana, o texto diz que Ana não comia nem bebia. Ana não tinha alegria. Ana era uma mulher triste, era uma mulher angustiada de espírito, era uma mulher que não tinha alegria, era uma mulher que vivia pelos cantos, mesmo ela sendo muito amada pelo marido, porque o texto diz que Eucana amava mais a ela do que a Penina, e até os filhos de Penina, porque ele tinha um grande amor por ela. E no texto vai dizer que quando ele dava as porções, quando ele subia, né, para levar as ofertas dele ao sacerdote para adorar, ele tirava as melhores porções e dava para Ana, porque ele amava Ana. Só que mesmo ela sendo muito amada, ela queria muito ter filhos, e ela não tinha. Então ela ficava ali assistindo a Penina gerando todo ano. E eu creio que a Penina, eu acho que Penina, ela gerava mais só para esfregar na cara de Ana que ela podia. Ela tinha, Ana não tinha. Ela fazia, ela podia. Ela deu filhos ao marido, Ana não podia dar. Então, ela não tinha nem assim aquela, não era nem dizer assim que ela tinha os filhos por muito amor ou o que fosse, era por provocação. Era só para mostrar para Ana que ela gerava e Ana não gerava. Ela podia e Ana não podia. Ela tinha e Ana não tinha. A intenção dela era somente essa. Se os irmãos for ver no texto, em nenhuma parte o texto fala os nomes dos filhos de Ana, de Penina, perdão. Em nenhuma parte do texto vai falar quantos filhos foram, quantas meninas, quantos meninos, não. Só diz que ela tinha filhos, vários filhos, mas não diz nome, não diz quantos eram meninos, quantos eram meninas. Acho que a Penina, ela não estava nem preocupada com isso. Para ela, o que viesse estava bom. O que ela tivesse estava ótimo, porque o que ela queria era esfregar na cara de Ana, que Ana não podia, ela podia. Então, já digo a você, não se importe com aquele que quer lhe mostrar que ele pode e você não pode. Não se importe com aquele que quer te mostrar que ele tem e você não tem. Não se importe, não. Não olhe para as afrontas. Deixa afrontar, deixa dizer o que quiser, deixa mostrar o que quiser. Deixa mostrar o que quiser, porque na hora certa e no tempo certo, Deus vai entregar a sua bênção. E vai ser melhor do que a Penina que anda lhe afrontando. Porque a Penina, ela tinha quantidade, mas ela não tinha qualidade. Ela tinha muitos filhos, mas nós não sabemos nem o nome desses filhos de Penina. Nós não sabemos nem o que eles fizeram na vida depois, o que aconteceu com eles, nós não sabemos nada. Nós só sabemos que ela teve vários filhos. E Ana, ela não podia, ela vivia na tristeza, ela vivia prostrada diante das afrontas de Penina. Então, o que acontece? Um belo dia, Ana, ela toma uma posição. Um belo dia, Ana, ela se levanta e creio que ela disse, não, a partir de hoje chega disso. A partir de hoje eu não vou mais me prostrar às afrontas de Penina. A partir de hoje vou dar um basta nessa situação. A Penina não vai mais me afrontar. A Penina não vai mais me deixar triste. Tem um louvor que diz, não mostre ao inimigo a sua fraqueza. Então não deixe o seu inimigo. Sai do Facebook, sai do Instagram, para de estar postando lá, tô triste, postando lá para as pessoas saberem que você terminou um relacionamento, que você está para baixo, que você não está suportando, que você saiu do emprego, que não sei quem te largou, que não sei quem te feriu. Para de estar no Facebook e no Instagram, mostrando para o inimigo a sua fraqueza, mostrando para o inimigo que você está para baixo, que você está depressivo, que você está triste. O inimigo, ele vai se gloriar de você. O inimigo, ele vai rir de você. O inimigo, ele vai olhar aquilo ali e ele vai ficar satisfeito, porque o inimigo, ele fica satisfeito quando vê eu e você para baixo. O inimigo, ele se gloria em cima da nossa dor. Então, muitas vezes, até aquele que você acha que é seu amigo,
sua amiga, quando souber o que você está passando, vai até na sua frente bater no seu ombrinho. Ah, não fica assim não, isso passa. Mas por trás vai rir, vai se gloriar, vai ficar muito satisfeito. E olhe lá se não vai até tentar passar na sua frente para tomar aquilo que era teu, para tentar tomar aquilo que estava na sua mão. Então, sai do Facebook, sai do Instagram, sai do WhatsApp. Para de estar nos status postando tristeza, depressão, postando perda, postando o fundo de poço. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para estar dando glória ao inimigo. Você tem que mostrar ao inimigo que você está forte. Você tem que mostrar ao inimigo que Deus é contigo, que Deus está com você. Então, se você tem os frutos do Espírito, você não vai se prostrar diante das afrontas, diante dos ataques, diante dos problemas. Você vai enfrentar esses problemas de frente. A igreja sabe que muitas vezes somos nós que atrasamos as nossas bênçãos. Somos nós mesmos que atrasamos. Por quê? Porque ao invés de olharmos para Deus, que nos ama, que foi aquele que nos prometeu, que é fiel para cumprir tudo que nos prometeu, não, nós olhamos para as afrontas. Nós olhamos para aquele que está se levantando contra. Nós olhamos para aquele que está nos afrontando. Nós olhamos para aquele que quer nos colocar para baixo. Nós olhamos para aquele que quer matar o nosso ministério. Nós olhamos para aquele que diz que nós não vamos chegar em lugar nenhum. Nós olhamos para aquele que diz que nossos familiares nunca vão vir. É caso perdido. Então, enquanto você estiver olhando para as afrontas, enquanto você estiver se prostrando diante das afrontas, a tua bênção ela não vai chegar. Muitas vezes nós mesmos atrasamos a nossa bênção por esse motivo, porque não olhamos para aquele que nos prometeu, não olhamos para aquele que é fiel para cumprir as suas promessas na nossa vida. Nós olhamos para quem está nos afrontando, nós olhamos para aquele que tentou nos derrubar. Aí Deus diz: você vai pregar a minha palavra, você vai louvar, vidas vão se converter através da sua vida, mas você prefere ouvir as afrontas, você prefere ouvir aquele irmão que disse que você não vai chegar lá, aquele irmão que disse que você não é capaz, aquele irmão que disse que você não vai dar para nada. Você prefere olhar para aquela pessoa lá fora que disse: ah, não dou 2 meses, ali é fogo de palha, ali daqui a pouco está no mundo de novo, daqui a pouco está nas drogas, daqui a pouco está se prostituindo novamente. Ei, Deus, Ele te chamou, Ele garante. Quem te chamou, garante. Aleluia. Quem te chamou, capacita. Se Ele te escolheu, é Ele que vai te capacitar. Se Ele te escolheu, é Ele que vai te preparar. E muitas vezes as afrontas, elas vêm contra nós, mas ela faz parte do processo. As afrontas, elas vêm, mas elas fazem parte do tratamento de Deus conosco. Porque nós precisamos desenvolver os frutos. E como vamos desenvolver esses frutos se nós não passarmos por provas? Como vamos desenvolver esses frutos? Como vamos mostrar nosso comportamento e nossas reações se nós não passarmos pelas afrontas? Então as afrontas, elas são necessárias na vida do crente. Elas são necessárias na vida daquele que vem para o Senhor. Porque é através das afrontas que Deus está nos preparando. É através das afrontas que Deus está trabalhando em nós, que Deus está nos capacitando, que Deus está desenvolvendo os frutos do Espírito. Porque quando você está sendo afrontado, você vai mostrar uma reação. E qual vai ser a sua reação? Ou você vai reagir na carne, ou você vai reagir no Espírito. Ou você vai se posicionar com Deus, ou você vai dar lugar à carne e você vai demonstrar para o inimigo que você não está pronto, que você não tem fruto. Então, quando Deus Ele te chama, quando Deus Ele chama a mim e a você, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu em nossas vidas. Ele é fiel, só que tudo é no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Aleluia. Então, se Ele chamou, Ele garante. Se Ele chamou, é Ele que capacita, é Ele que prepara, aleluia. É Ele que vai fazer todas as coisas e na hora certa tudo vai acontecer. Agora, se você ouve as afrontas e você logo pensa em desistir, eu não vou mais pregar,
porque fulano e fulana não gostam quando eu prego. Eu não vou mais cantar, eu não vou mais louvar, porque me disseram que eu não tenho voz. Me disseram que eu não sei cantar. Eu não vou mais fazer nada na obra, porque eu não sou capacitado, eu não sou capacitada. Mas você esquece que quem te chamou é que vai lhe capacitar. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, é Ele que vai te capacitar. Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, é Ele que vai te preparar, e na hora certa você vai, a promessa vai se cumprir na sua vida. Muitas vezes tem pessoas que elas vêm para a igreja e elas acham que servir a Deus só é vir aqui no púlpito pregar ou louvar. Só está servindo a Deus se estiver pregando, se estiver louvando. Mas não, louvar, servir a Deus vai muito além. Servir a Deus é limpar o banheiro também. Servir a Deus é limpar o templo também. Servir a Deus é atender na porta também. Servir a Deus é ajudar quem está precisando também. Servir a Deus é você ver que a igreja precisa de algo e você, não, eu vou ofertar isso aqui para a igreja, eu vou doar isso aqui para a igreja, a casa do Senhor está precisando, eu vou fazer. Servir a Deus é evangelizar, é sair pelas ruas, é buscar as vidas que estão lá fora. Servir a Deus não é só você vir no púlpito louvar, não é só você vir no púlpito e pregar. Servir a Deus vai muito além. Servir a Deus vai muito além disso aí. Então, servir a Deus é você cuidar da casa do Senhor, é você cuidar das vidas que estão lá fora, é você estar disponível para a obra, é você se importar com as vidas que estão lá fora, é você se importar com aquilo que Deus colocou no coração da pastora, no coração da igreja. É você se importar, é você querer se envolver, é você querer participar de tudo aquilo que faz parte da obra do Senhor. Então, às vezes, você vem para o Evangelho, aí Deus usa alguém e fala com você. Deus diz: eu te chamei para uma grande obra, eu te chamei para algo grande. Só que passa um mês, passa 2, passa 3 e você não dá crédito. Você não liga, você não está nem aí. E aí você vê as pessoas começarem a falar. Você começa a ouvir afrontas. Você começa a ouvir críticas. Você começa a ouvir pessoas com palavras negativas. E você muitas vezes pensa em desistir. Pensa em parar. Pensa em estagnar. Não quer mais fazer, não quer mais ir, não quer mais louvar, não quer mais pregar, não quer mais evangelizar, não quer mais fazer nada. Mas você tem que entender que o seu tempo não é o tempo de Deus. Aleluia. O tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus não é o meu nem o teu tempo. O tempo de Deus, ele vai chegar na minha e na sua vida. Então nós precisamos confiar no Deus que nós servimos. Nós precisamos acreditar. O texto vai dizer que Ana, um belo dia, ela toma uma decisão diferente. E o que a Ana faz? Ela se levanta daquela situação, daquela tristeza, ela se levanta daquela depressão e ela resolve, num dia só, ela disse: não, hoje eu vou chorar tudo que eu tenho para chorar. Hoje eu vou me derramar na presença do Senhor. Hoje eu vou conversar com o Senhor como eu nunca conversei antes. E a partir de hoje eu não quero mais saber do que a Penina diz. Eu não quero mais saber do que a Penina está falando. Eu não quero mais saber das afrontas de Penina, porque eu sou filha do Deus vivo. Eu sou filha daquele que tudo pode. Eu sou filha daquele que me prometeu e é fiel para cumprir. Então a partir de hoje a Penina, ela não vai mais me atingir. Então Ana, ela toma posição. Ana, ela se derrama na presença do Senhor. E Ana ali, ela chora, e ela chorou mesmo tudo que ela tinha para chorar. Aleluia. Ao ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada. E ela chora, ela se derrama, ela conversa com o Senhor ali, que ela chegou ao ponto de ficar sem palavras, só a boca dela, os lábios dela batiam. Mas ela, quando ela levanta daquela oração diferente, quando ela levanta ali naquele momento, ela já não era mais aquela Ana sofrida, aquela Ana chorosa, aquela Ana que vivia murmurando, aquela Ana depressiva, aquela Ana triste. Ela não era mais aquela Ana. Quando ela levanta dali, o semblante
dela já era outro. O semblante dela já era de alegria. Ela já tinha gerado? Não. Ela não tinha gerado ainda. Mas ela tomou uma posição. Ela resolveu não se prostrar mais às afrontas da Penina. Ela resolveu colocar a confiança dela no Senhor. Ela resolveu crer naquele que tudo pode. Ela resolveu entregar tudo nas mãos do Senhor. E ali ela não teve mais tristeza, ela não teve mais depressão, ela não murmurou mais, ela não reclamou mais. E aí o texto diz que o Senhor conheceu Ana, ou seja, o Senhor viu que ela estava pronta para receber a bênção dela. Aleluia. Então Deus está esperando muitas vezes essa atitude minha e sua. Ele está esperando que nós nos derramemos na presença dele. Ele está esperando que nós tenhamos uma postura diferente diante das afrontas. Ele está esperando que nós paremos de olhar para as afrontas de quem está nos afrontando, de quem está nos perseguindo, de quem está se levantando contra nós. E que a gente venha estar olhando para ele. Que a gente passe a olhar para aquele que nos ama, para aquele que nos prometeu, aquele que disse que faria. Nós temos que olhar para ele. Ele está esperando essa atitude nisso. E no dia que nós tivermos essa atitude, a bênção ela vai vir para a nossa mão. Porque o Senhor muitas vezes ele está esperando essa atitude. Ele está esperando que você vai se levantar da tristeza. O dia que você vai se levantar da depressão. O dia que você vai se levantar do comodismo. O dia que você vai se levantar diante das afrontas. O dia que você disser, a partir de hoje eu não quero nem saber das pessoas que disseram que eu não ia pregar. Eu não quero nem saber daqueles que disseram que eu não ia louvar. Eu não quero nem saber daqueles que disseram que eu ia passar apenas um mês, 2 na igreja e logo eu estaria de volta no mundo. Agora pode se levantar quem for, porque quem me chamou é fiel para mim. Quem me chamou garante. Quem me chamou vai me capacitar. Quem me chamou vai me preparar. Quem me chamou vai me entregar. Quando você reconhece, quando você tomar essa posição, as bênçãos do Senhor elas vão vir na sua vida. Quando Ana se levanta do desânimo, da tristeza, da depressão, Deus ouve Ana e Deus entende que Ana está pronta para receber a bênção. Então muitas vezes você está orando, você até está orando, mas você ainda não viu nada acontecendo. Eu estou orando por minha família, mas até hoje ninguém se converteu. Estou orando para o meu marido vir para o evangelho, mas até hoje ele não veio. Estou orando para os meus filhos virem para o evangelho, até hoje nada. Estou orando para minha mãe e para o meu pai se converter, até hoje nada. Mas será que você está se posicionando como Deus quer? Será que você tomou a atitude certa? Porque muitas vezes a minha bênção, a sua bênção depende das nossas atitudes. A minha bênção e a sua bênção depende de nós mesmos. Depende de nós, de mais ninguém. Somos nós que temos que nos posicionar. Você tem que se levantar e dizer: ei, a partir de hoje eu não quero mais saber. Porque fulano diz que meu marido nunca vai ser crente. Porque fulano diz que os meus filhos nunca vão vir para o evangelho. Porque fulano diz que meu irmão, minha irmã é caso perdido. Porque fulano diz que minha mãe é muito incrédula, que fulano não vai se converter. Mas Deus está dizendo: se você se posicionar, quem vai trabalhar sou eu, quem vai trazer sou eu. Se eu prometi, eu vou fazer. Se eu prometi, eu vou cumprir na sua vida. Se eu disse que eu vou trazer, eu vou trazer. Então, levanta, se posiciona. Começa a dizer: não, a partir de hoje eu não vou mais me prostrar diante das afrontas. A partir de hoje eu não quero mais saber de quem disse que não vai dar certo. A partir de hoje eu não quero mais saber de quem disse que
sobre a sua vida. Se posiciona a partir de hoje. Deus está dizendo, nesta noite eu quero compromisso com a minha igreja. Eu quero compromisso com o meu povo. Eu quero que vocês se posicionem. Eu quero que vocês se mantenham na posição. Eu quero que vocês creiam que eu estou com vocês. Deus, Ele não está preocupado com aquilo que dizem ao seu respeito. Deus, Ele não está preocupado com aquilo que estão falando a respeito de você. Deus, Ele tem algo grande para te entregar. Deus, Ele tem algo grande para fazer na tua vida. Deus, Ele quer salvar a sua família. Deus, Ele quer levantar o seu ministério. Deus, Ele quer derramar as bênçãos dele sobre você. Mas é preciso se posicionar. É preciso se levantar. É preciso não reagir às afrontas. É preciso você se calar. Se levantaram contra você, deixa falar. Se levantaram contra o seu ministério, deixa falar. Maior é aquele que está com você. É Ele quem vai te justificar. É Ele quem vai fazer justiça por você. Então deixa quem quiser dizer que não vai acontecer. Deixa quem quiser dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Deixa quem quiser falar. Deus não está nem aí para quem está falando. Deus, Ele é fiel para cumprir aquele que te prometeu. Na hora certa, no tempo certo, na hora dele, Ele vai chegar e Ele vai entregar a sua bênção. Agora você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma atitude diferente. Você precisa parar de olhar as afrontas. Você precisa parar de reagir às afrontas. Você precisa se posicionar e crer naquele que te chamou, naquele que te prometeu. Naquele que é fiel para cumprir o que te prometeu. Aquele que te chamou, Ele garante. Ele garante. Olha, quando Jesus, Ele mandou os discípulos entrarem no barco para passar para o outro lado, Ele não perguntou se eles queriam entrar. Ele mandou. Ele deu uma ordem. O texto é bem claro. Ele deu uma ordem que eles entrassem no barco para que passassem para o outro lado. E os discípulos entraram, obedeceram a Jesus e entraram no barco. Só que Jesus, Ele não disse aos discípulos que ia haver uma tempestade no meio do mar. Jesus, Ele não revelou para os discípulos que havia. Ele sabia. Jesus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, de todas as coisas. Mas Ele não disse que ia haver uma tempestade. Por quê? Porque Ele sabia que se Ele dissesse para os discípulos que ia ter uma tempestade, talvez os discípulos não quisessem ir. Porque se eu e você formos fazer uma viagem e o tempo está mal, e os barcos estão, o mar está jogando muito, está tendo tempestade, a previsão é de ondas de tantos metros, isso e aquilo, nós não vamos querer viajar, vamos? Não. Então, Jesus, Ele manda, Ele dá uma ordem para aqueles discípulos entrarem no barco, mas Ele não avisa que vai ter tempestade, para que aqueles discípulos não desistissem. Então, os discípulos entram, e lá no meio do mar vem uma grande tempestade. Então, Jesus, quando Ele me chamou, quando Ele te chamou, Ele não disse a mim e a você que seria fácil. Ele não disse para a gente também que teria dificuldades no caminho. Ele não disse para a gente que ia ter levantes, que iam ter afrontas, que iam ter críticas. Ele não disse nada para a gente. Ele chamou José, Ele não revelou a José o processo que José ia passar. Quer dizer, Ele chamou José. Ele deu o sonho a José. Quem deu foi Ele, não foi José que sonhou de si próprio. Ele deu o sonho a José. Mas José teve que passar por um processo, por um longo processo. José teve que ser também perseguido. José teve que ser afrontado pelos irmãos. José teve que ser vendido. E teve que passar por todo aquele processo, ser preso, foi caluniado pela mulher de Potifar. Tudo isso José passou. Tudo isso José passou até chegar no propósito de Deus, até viver o sonho que Deus planejava para ele. Então, quando Jesus chamou a mim, chamou a você, Ele não disse que nós íamos passar por provações, mas também Ele não disse que seria fácil. Ele não disse que seria fácil, mas Ele garantiu que Ele estaria conosco. Porque a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, todo crente, quando ele vem para Jesus, todo aquele que tem uma promessa do Senhor sobre a sua vida, ele vai passar por afronta, ele vai passar por perseguições, ele vai passar por levante, ele vai
vai ser caluniado, ele vai ser perseguido, ele vai ser criticado, mas é necessário passar pelas afrontas. A afronta, ela é tratamento de Deus também. Aleluia. A afronta, ela faz parte do processo. E só vive o propósito quem passa pelo processo de Deus. Quem passa pelo processo. Então não fique angustiado se muitas vezes você fica triste por coisas que você ouviu, porque pessoas até dentro de casa se levantaram para dizer: 2 meses, 3 meses está fora de novo do evangelho. Isso aí é fogo de palha, isso aí não vai para lugar nenhum, já conheço já, daqui a pouco está aí no mundo de novo, pintando e bordando. Não se importe, não dê ouvido às afrontas, permaneça firme, permaneça confiante naquele que te chamou, permaneça na posição, porque quem te chamou garante. Agora você não pode desistir, você não pode dar para trás, você não pode desanimar, porque quando você desanima, você quer parar. As afrontas, ela vem justamente para trazer desânimo sobre a nossa vida, para tentar nos fazer esmurecer, tentar nos fazer parar. Mas aquele que nos chamou, ele dá uma ordem para mim, para você: posiciona, ora, busca, se mantém firme, fica na posição, porque na hora certa e no tempo certo a bênção vai chegar, o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida, o seu ministério vai avançar, a sua vida vai mudar, a sua família vai vir para o evangelho, a sua família vai ser salva, a sua vida vai ter uma nova história. Deus, ele está preparando uma nova história na minha e na tua vida, mas é necessário se manter na posição, é necessário não reagir às afrontas, é necessário olhar para aquele que tudo pode, aquele que nos chamou, aquele que nos capacita, aquele que nos prepara, porque se ele chamou, ele garante, igreja. Se ele chamou, ele não vai nos abandonar. Se ele chamou, ele prepara, ele capacita e ele faz acontecer. Agora nós precisamos tomar posição, precisamos ter uma atitude diferente. As bênçãos só vão vir quando tivermos uma atitude diferente diante das afrontas. As bênçãos só vão vir quando nós não nos preocuparmos mais com as afrontas. As afrontas, elas vão vir, os levantes vão acontecer, mas Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu a mim e a você. Deus é fiel para cumprir. Então não reaja às afrontas. Não reaja às afrontas. Crê e confia somente naquele que te chamou, naquele que te ama, naquele que é fiel para cumprir as promessas na minha e na tua vida. Amém? Eu peço à igreja que fique de pé. Aleluia!